Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a um café com a irmã Mari. Você já pegou o seu café? Nós vamos começar a nossa manhã juntos. Eu vou fazer uma reflexão com você, vamos orar juntos, vamos conversar sobre liderança de ministério, a gente fazer uma reflexão bíblica. Vai ser um tempo rápido, mas vai ser um tempo precioso. Um dos desafios da liderança do ministério, que é justamente lidar com as demandas que o nosso coração traz. E aí, eu quero ler com vocês 3 versículos que estão em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. E diz o seguinte: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quero orar por você nesse momento para a gente conversar um pouquinho. Se você puder, ora comigo, então acompanha a minha oração e vamos juntos. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, obrigada, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu, obrigado pela vida desses que estão passando por aqui, acompanhando, assistindo e que tem esse desejo de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Pai, assim como nós acabamos de ler. Abençoa esse tempo que teremos aqui, também o nosso dia, as nossas atividades, o nosso trabalho. É muito bom poder começar o nosso dia falando com o Senhor e realinhando o nosso coração ao que o Senhor deseja, a Tua palavra. Então, nos abençoa nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na liderança do ministério, nós passamos por alguns desafios externos e internos. E hoje eu quero falar sobre um desafio interno que muitas vezes atrapalha todo o resto. E é justamente a crise entre o amor, os afetos que envolvem o nosso coração. O Bob Kauflin, um autor, um ministro de música, ele diz que nós vivemos sempre a crise do amor pela verdade ou o amor pelo poder. E o que isso significa? O amor pela verdade da palavra de Deus. Aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos direciona, aquilo que deveria mover o nosso ministério, a nossa vida, as nossas decisões, os nossos relacionamentos e mesmo as nossas motivações. É a verdade da palavra de Deus, é o próprio Cristo que é a verdade. E assim, ele se denomina e nós cremos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por vezes nós somos tentados a deixar o amor por Jesus pelo amor pelo poder. E no ministério, isso está sempre nos sondando, está sempre muito próximo de nós. Porque nós estamos em uma posição, estamos em uma condição de grandes responsabilidades, mas também de alguns privilégios, de alguns espaços e mesmo de, por vezes, poder de decisão sobre a vida do outro. Não sei se você já viu, ou se você já ouviu alguma história em que alguém, para fazer algo, para eu tomar uma decisão na minha vida, para eu saber com quem eu devo me casar, para eu saber se eu tenho que aceitar um emprego, eu pergunto para o meu líder, eu pergunto para o meu pastor. E aí você começa a receber esse tipo de demanda. Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? E as pessoas esperam de você algum tipo de direcionamento, algum tipo de orientação. Se nós não sondamos o nosso coração, se nós não avaliamos o que está acontecendo aqui dentro, a gente pode chegar a acreditar que temos mesmo todo esse poder. Quando na verdade não, quando na verdade nós somos apenas orientadores. Então nós podemos confundir e amar essa atenção, amar esse espaço de projeção, amar estar no palco, em espaço de evidência, de projeção a cada domingo, e as pessoas vêm, nos elogiam, nossa, como você cantou bem, nossa, como foi uma bênção hoje o louvor e tudo mais, e aí você começa a confundir e se apaixonar por essa sensação, se apaixonar por essa sensação de poder, se apaixonar por esse espaço que as pessoas te dão, se apaixonar por esses comentários positivos, por essas pequenas recompensas que você ganha como resposta ao que você está fazendo, e pode se tornar até mesmo viciado nesse poder. E isso é um grande risco, porque nós não devemos nos ancorar, não devemos ou não deveríamos nos basear nessas reações e nessas situações para manter a nossa fidelidade a Deus.
Na verdade, a nossa fidelidade, o nosso serviço a Deus, o nosso ministério, ele precisa ser sustentado pelo amor, pela verdade de Deus, por desejar fazer a vontade de Deus e não sermos seduzidos por esses desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. O que é isso senão esse amor pelo poder? O que é isso senão acreditar que esses espaços de privilégio, essa dependência que muitas vezes as pessoas colocam em nós, de acreditar que nós vamos resolver a vida delas, ou que nós precisamos ser, então, os gurus do ministério, os gurus da igreja, decidir sobre a vida de todos, saber todas as respostas, e nós começamos a entrar naquela roda do ratinho, de tentar atender a essas expectativas. Mas isso é um caminho extremamente perigoso, porque você nunca está satisfeito. Quanto mais poder você tem, mais poder você quer, e você pode se machucar ao longo desse caminho e machucar as outras pessoas. Ontem eu vi, passou aqui no meu Instagram um vídeo de acho que era um pastor, e aí ele estava dizendo assim que as pessoas deveriam obedecer a ele, e honrar a ele, porque se não honrassem a ele, se não obedecessem a ele, ele próprio iria fechar as portas do céu e não deixar essas pessoas entrarem, porque ele era o enviado de Deus. E aí, se você então não honra o seu pastor e não obedece tudo que o seu pastor fala, tudo que o seu líder fala, você sofre as consequências disso. Isso é abuso de poder, isso é abuso de autoridade, e nós não podemos ser seduzidos por isso. Nós não podemos nos sentir ofendidos, nos sentir magoados, machucados, se alguém discorda de algo que a gente fala, de algum tipo de orientação que a gente dá, se alguém questiona, se alguém pergunta. A nossa reação a primeira não pode ser ficar ofendido com a pergunta do outro, ficar ofendido com o questionamento do outro. Deve ser acolher e com maturidade responder, orientar, caminhar mais um pouco, mas muitas vezes nós ficamos seduzidos pelo amor, pelo poder. E aí ninguém mais pode me questionar, porque eu sou o líder. Eu fui colocado aqui por Deus. Eu tenho a visão. E aí o outro não tem. O outro é só um subordinado. O outro é só parte da minha equipe, mas eu sou aquele que manda aqui, eu que comando. E a nossa postura no ministério não deve ser essa. Deve ser a postura de servos e de parceiros de ministério. Nós caminhamos com o nosso grupo. Nós não somos diferentes, nós não somos superiores. A única diferença é que a gente tem um pouco mais de responsabilidade. E, como diria o filósofo contemporâneo, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então você tem mais trabalho, mas isso não significa que você pode abusar dessa posição em que você está, dessa situação em que você se encontra. Não amem essa lógica, não amem esse desejo por poder insaciável, por reconhecimento a todo custo, por projeção a todo custo, por transformar o ministério em um espaço de crescimento de carreira. Muitas pessoas veem o ministério como um lugar de crescimento profissional, de crescimento de carreira, de projeção pessoal. Então tem que estar em tal igreja, aceitar tal oportunidade, porque aquilo vai me dar algum tipo de projeção, algum tipo de espaço, algum tipo de acesso que eu desejo, e você busca fazer do espaço do ministério, fazer do espaço da igreja simplesmente um lugar de realização dos seus desejos pessoais. Não será assim entre vós, não deve ser assim conosco. Não devemos amar essas coisas, não devemos amar essa lógica. O que nós precisamos é buscar fazer a vontade de Deus, nos afastar desses desejos da carne, dessa sensação de sou melhor, de confusão com os outros, de competição com os outros, ou mesmo de sentimento de ameaça. E aí você tem no seu grupo alguém que faz algo melhor do que você. E isso pode acontecer, de você ser o líder do Ministério de Música e você ter um músico no seu grupo que toca melhor do que você, que sabe mais de música do que você, que é mais experiente do que você. O que você vai fazer? Você vai ficar ameaçado por ele e vai começar a disputar poder com ele, a disputar lugar com ele, ou vai trazer ele para perto de você para te apoiar, para quem sabe se tornar depois o seu sucessor. Que bênção se isso acontecer. Se você formar novas lideranças, em vez de sentir ciúme delas, de você ter essa sabedoria, de você ter esse desejo de cumprir a vontade de Deus e de se afastar desses desejos da carne, dos desejos dos olhos, da soberba da vida, dessa cobiça
por estar sempre em evidência e ser sempre o especial, ser sempre o favorito, ser sempre o protagonista. A gente tem que fugir dessa síndrome de protagonista, dessa síndrome de que só eu brilho, ninguém brilha mais. Não, quem brilha em nós é Jesus e nós somos servos de Jesus. Então estamos constantemente lutando no nosso coração com essa crise. A crise da verdade de Deus, do amor pela verdade de Deus, do amor pela verdade da palavra de Deus, de sermos orientados pelo Senhor, de termos o nosso coração movido em direção à vontade de Deus, a cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, a servir uns aos outros, a cuidar uns dos outros, e esse amor pelo poder, e esse amor pela evidência, esse amor pela projeção, esse amor pelo protagonismo, que é algo que deve estar sempre sendo retirado do nosso coração. E você não vai fazer uma vez e vai descansar. A nossa luta contra esses desejos é diária. Os nossos desafios são diários. Mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos sustenta. E como é que você vai fazer isso? Você precisa estar sustentado pelo Senhor, sustentado pela palavra de Deus. Se você não busca se fortalecer, se construir a partir do que a palavra de Deus te ensina, como você vai conseguir vencer essas lutas? Como você vai conseguir lidar com uma situação que num primeiro momento parece ameaçadora? Alguém está desafiando a minha liderança, alguém está testando a minha paciência no ministério. Se você não está caminhando com Deus, se você está todo bagunçado emocionalmente, espiritualmente, às vezes até fisicamente, né? Sua vida está toda bagunçada. Como você vai conseguir reorientar essa pessoa? Como você vai conseguir lidar com esses sentimentos que por vezes estão no nosso coração? De incapacidade, de frustração, de desafio. Ai, o fulano tá me desafiando, fulano tá me afrontando. Como você vai conseguir lidar com esses sentimentos que rondam mesmo o nosso coração se você não tá fortalecido? Se você não tá com seu foco bem alinhado? Se você não tá sensível espiritualmente para entender o que tá acontecendo? Porque por vezes a situação não é uma situação só de emocional, são questões espirituais mesmo. São batalhas que a gente enfrenta que não dizem respeito só à nossa realidade aqui. E a gente precisa estar sensível em Deus para compreender isso. E para então responder a essas situações, enfrentar essas situações pela força do Senhor e não pela força do nosso próprio braço. Quando a gente tenta resolver todas as situações, quando a gente tenta resolver o que é espiritual com a nossa força do próprio braço, a gente não consegue. A gente só se frustra e a gente só se confunde com o que realmente estamos fazendo ali. Qual é o verdadeiro sentido e propósito do nosso ministério? E o propósito do nosso ministério é servir uns aos outros. É não amar o mundo, é não colocar o nosso ministério à semelhança de outras estruturas do mundo, de outras lógicas do mundo, de outras demandas do mundo, mas sim submeter o nosso sentido ministerial, a nossa visão ministerial, nosso propósito ministerial à vontade de Deus. Nos afastar de toda essa tentação de amor pelo poder e caminhar cada vez mais para a construção de um ministério que ama a verdade de Deus, que ama fazer a vontade de Deus. Por quê? O mundo passa e os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque está com o Senhor, porque está buscando orientar o seu ministério, orientar a sua liderança de acordo com a vontade do Senhor. E é por isso que permanece para sempre, porque o Senhor está sustentando e um dia, com a graça de Deus, vai se encontrar com o Senhor, né? Então que esse seja o nosso desejo, nos afastar de tudo o que pode provocar esse sentimento de amor por poder e buscar cada vez mais nutrir o nosso coração pelo amor pela verdade de Deus, pelo amor pela vontade de Deus, pelo amor pela palavra de Deus. Porque assim a gente tem mais condições, pela graça do Senhor, pela força do Senhor, de liderar com o coração de servos e não com um desejo de autossatisfação, de autopromoção, de crescimento, enfim. Nós precisamos sondar o nosso coração e que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração. Vamos caminhar juntos nessa jornada de buscar entender o que é que forma o coração da liderança. E hoje, você que está aqui comigo entendeu que nós vivemos sempre uma crise de amor. O amor pela verdade de Deus e o amor pelo poder. E na liderança isso é sempre muito delicado, muito sutil e está sempre à espreita.
que o nosso coração, que as nossas decisões, que as nossas motivações sejam sempre amparadas pelo amor, pela verdade de Deus. E não pelo amor pelo poder, não pelo amor por algo que aquele ministério, aquele espaço, aquelas pessoas podem nos oferecer. Se você quer continuar caminhando nessa jornada de crescimento ministerial, de liderança do Ministério da Música, se você quer encontrar uma comunidade para caminhar com você nesse dia a dia, eu quero chamar você para a nossa aula que vai acontecer na terça-feira. A nossa imersão Ensaios é uma live gratuita aqui no Instagram e a gente vai conversar bastante sobre liderança de ministério, como acompanhar os seus músicos, como pastorear os músicos, discipular os músicos, e vai ser tudo aqui no Instagram. Então, você está convidado, coloca aí na sua agenda, dia 18, terça-feira, às 8 da noite, e você pode se inscrever também nesse link que está aqui. Quando você se inscreve, você entra no grupo de WhatsApp para receber conteúdos exclusivos, para receber mais informações. Eu estou preparando bastante coisa para vocês, então espero que vocês gostem. Mas vamos caminhar hoje juntos, entendendo e sensíveis a essa verdade. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não amem o amor pelo poder. Não busquem o amor pelo poder, mas busquem o amor pela verdade de Deus. Busquem o amor pela palavra de Deus. Porque isso, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E assim nós conseguimos direcionar melhor o nosso ministério, as nossas decisões, as nossas motivações. E ser, com a graça de Deus, mais bem-sucedidos nos nossos desafios do ministério. Deus te abençoe. Que o seu dia seja um dia de acordo com a vontade de Deus, seja um dia de satisfação, seja um dia de plenitude na presença de Deus. Que o seu fim de semana também, né? Para quem trabalha na igreja, o fim de semana está chegando, as atividades do ministério estão chegando, e que você tenha o seu coração realinhado no amor pela verdade de Deus e consiga caminhar, e que seja um tempo de bênção. Nós nos vemos no nosso próximo café com a irmã Mari. Tá bom? E vamos crescendo juntos. E eu te vejo na terça-feira. Se inscreve na nossa imersão pra gente caminhar juntos. Um bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Que seja um dia maravilhoso. Tchau, tchau.